Opa! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Ela Sonha, Ela Faz, o local onde você vem para aprender, dar boas risadas e ser arrastada por excelentes exemplos. Aqui na minha frente, uma convidada muito especial que acabou de chegar de Londres. Imagina só! Quem? Vande Luz, maravilhosa! Bem-vinda ao podcast Ela Sonha, Ela Faz. Obrigada, Paty. Um prazer estar aqui. Fiquei super feliz e honrada com o convite, diretamente de Londres mesmo. Gente, do aeroporto pra cá. Adoro, estamos finérrimos. Meu povo, deixa eu falar quem é a Vande Luz para você poder se situar e entender que o seu tempo vai valer muito se você ficar aqui até o final. Brasileira radicada em Londres há 16 anos, jornalista por formação, escritora de coração, viralizou seu talento e seus textos alcançaram mais de 1 milhão de pessoas nas redes sociais. Trabalha na Fundação Gates, sim, com o senhor Bill Gates. Agora no Brasil para lançar o seu primeiro livro e participar do podcast Ela Sonha, Ela Faz, fazer turnê. Eita, que ela veio com tudo. Bem-vinda, Vande. Obrigada. E cheguei no Brasil. Senti que cheguei no Brasil com a melhor recepção que eu tive aqui da sua equipe. Comidinha brasileira. Que delícia. Sobremesas. Aí eu me senti realmente em casa. Estamos aqui. Agora eu tô pronta para minha turnê, para o lançamento do meu livro e tudo mais. Gente, muito interessante. O episódio de hoje, por isso que eu falo para você, né? Aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, o nosso objetivo é trazer exemplos reais de mulheres que alcançaram algo bacana para poder mostrar que é possível. Então a gente vai te arrastar pelo exemplo de hoje. E essa mulher que está há mais de 15 a 16 anos, em Londres, com uma história super bacana, vai te mostrar hoje o porquê que o autoconhecimento é a saída. Sim, você vai ver que no papo de hoje tudo se entrelaça pelo autoconhecimento. Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra estar com você em mais um episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Vande, não tem como começar esse podcast sem fazer essa pergunta. Fundação Gates, como que você foi parar para trabalhar do lado do homem? Mulher, até hoje me faço essa pergunta. Mas foi algo... não foi premeditado. Eu nunca... Em nenhum momento da minha vida me vi, meu Deus, preciso trabalhar para o Bill Gates. Obviamente que o conheci o trabalho dele, sempre o admirei, né, por toda a revolução que ele fez no mundo. Né, para quem usa internet, computador, enfim, impossível não saber quem é. Mas eu sempre trabalhei em Londres através de uma agência, que um dia me ligou e falou, olha, você tem interesse em eu não sei nem se é aplicar em português, né? Aplicar. Aplicar para uma vaga na fundação do Bill Gates. Eu falei, por acaso sim, né? Mas assim, eu nem imaginei que teria chance. E essa primeira vez que eu fui, eu não posso dar muitos detalhes sobre o trabalho, sobre a vaga e a função, mas enfim, era uma concorrência, digamos, bem interessante, com pessoas que tinham um currículo muito melhor que o meu, com inglesas, e essa questão da língua, né? Apesar de eu falar fluentemente, não ter nenhum problema com o meu nível de inglês, a gente sempre pensa, se eu tô concorrendo com uma nativa, eu acho que ela vai ter um pouquinho mais de vantagem. Mas, enfim, deu certo, passei por um processo longo de entrevistas e deu certo Gente. E é interessante que eu trabalhei em um projeto específico de 2016 até 2018 e agora eu voltei para um projeto de mais um ano. Uau! Nossa! Deve ser uma experiência, assim, realmente que muda a nossa perspectiva de vida, né? Porque conviver com uma pessoa que tem um poder de transformação, né? Não só na própria vida e no próprio negócio, mas no mundo. Né? A gente acompanhou aí, eu pelo menos já assisti alguns documentários, principalmente da Fundação, e fico impressionada. Imagina poder ter essa experiência profissional, né? Deve abrir muito a mente. Como é que você foi parar em Londres? Abre muito a mente, todos os dias. Eu trabalho com pessoas incríveis, fantásticas, que fazem realmente trabalhos transformadores. E eu gosto muito de fazer tudo com propósito. Para mim, é tudo sobre propósito. Então, é aquele trabalho que você acorda todos os dias pensando, o que será que eu vou fazer hoje? Assim, que demais. E o contato, né? Um dia você está numa videochamada que a Malala está participando. Uau! Depois, outro dia, você está ali organizando uma reunião com o presidente da França, com o advisor do presidente da França. Então, assim, são pessoas, assuntos, temas muito interessantes que te fazem realmente pensar além, né? Sair um pouquinho da caixinha. Como é que eu fui parar em Londres? Até hoje,
Me pergunto isso também. Eu tinha ido para a Itália, a princípio, e o meu sonho era morar nos Estados Unidos. Eu fui para a Itália resolver essa questão de cidadania, de passaporte e tudo mais, e conheci várias pessoas lá na Itália que eram de Londres, e começaram a me falar de Londres. E eu falei, me parece um lugar interessante. E eu queria muito aprender inglês. Eu sempre tive uma obsessão por inglês desde criança. Não me pergunte por quê. Simplesmente? Simplesmente tinha. Eu tinha sonhos repetitivos, onde eu falava inglês e eu era assim obcecada. Inclusive, tem uma história engraçada, rapidinho, para contextualizar. Sabe aquelas agendas grandes, amarelas, que tinha antigamente? Sim, páginas amarelas. Páginas amarelas que ensinavam, assim, que tinham os códigos de como ligar para outros países. Pois bem, chegou na minha casa uma dessas, eu era muito novinha. E tinha lá código dos Estados Unidos e alguns números. Você ligou? Liguei. Depois Mentira. que eu descobri que alguém atendia e falava hello e alguma coisa em inglês, eu não parava de ligar. Só pra ouvir a pessoa falar hello e eu ficava... Tô ouvindo inglês, eu tô ouvindo inglês. Gente. Aí a conta do telefone chegou no final do mês, meu pai surtou, né? E, enfim, cortou lá e nunca mais eu consegui. Mas eu sempre tive essa coisa. Eu acho interessante falar isso, porque existem coisas inexplicáveis, né? Nossa. É como se tivesse aquele chamado. E essa obsessão pelo inglês inexplicável acabou, de algum jeito, me levando para Londres. Eu acredito muito nisso. Então, eu fui para a Itália, tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, queria muito aprender inglês, conheci essas pessoas que falaram tanto de Londres, e eu decidi. Um dia, simplesmente, eu fui numa lan house, que naquela época, né, a gente estava nessa fase aí do mundo, comprei uma passagem só de ida, né, eu estava num relacionamento, e só avisei para ele, falei, tô indo para Londres, comprei só uma passagem de ida. E ele falou, como assim? Como assim? Eu falei, quero e vou. E aí ele comprou também, mas enfim, eu cheguei em Londres com 450 libras na época, o que não é nada, sem nem ter ideia do que eu ia fazer, mas eu senti que eu queria ir para Londres, que eu devia ir para Londres. Não recomendo crianças irem para Londres com 450 libras no bolso. O perrengue tava on. Perrengue tava on demais. E eu conheci uma moça, que era da minha cidade, uma amiga, que era amiga de infância, por acaso. Então, assim, ela me recebeu, mas ela me recebeu no quarto dela. Então, eu fiquei numa beliche, dividindo o quarto com ela, dividindo casa com mais 9 pessoas na época. Meu Deus. E foi assim que cheguei a Londres. E depois é uma sucessão, assim, de aventuras e histórias que às vezes nem parecem ser reais, mas que é a minha história. E que eu tenho muito orgulho, assim, muito orgulho mesmo de toda essa trajetória, sabe, até aqui. Uau, nossa. E como que, por exemplo, você teve a expertise de pegar essa experiência e traduzir em textos tão magnéticos? Porque para você que está ouvindo a gente nesse momento e ainda não é familiarizado com @vandiluz, com W. Por favor. E Luz é o sobrenome dela, que a gente já, antes de começar a gravar, estava rindo aqui, porque as pessoas às vezes param ela para perguntar se é um nome artístico, e eu também sofro do mesmo problema com o Brasil com Z. E a questão é o nosso nome mesmo. É o nosso nome mesmo. E para você que ainda não é familiarizado com a Vandiluz, lá no Instagram ela tem textos magnéticos que às vezes são um tapa na cara, outras vezes são uma luz no fim do túnel, às vezes um amor, um puxão de orelha. E tem impactado a vida de milhões de pessoas. E eu acho que não existe uma fórmula do sucesso, porque senão era fácil, todo mundo teria. Mas como que você pegou esse conhecimento, essa experiência e envelopou em textos tão magnéticos? Você já era habituada com a escrita? Como é que se deu tudo isso? É muito interessante, porque talvez eu não tenha uma resposta, né, como é que isso aconteceu? Porque eu me pergunto também, como é que foi que as pessoas se conectaram? Mas eu acho que o principal motivo é a coragem de me mostrar vulnerável, porque eu acredito muito que é a vulnerabilidade que conecta. Porque você é vulnerável, eu sou vulnerável. E a partir do momento em que você vê em mim essa abertura, poxa, ela se mostrou vulnerável. E essa vulnerabilidade dela é algo que dói aqui em mim também. Então, eu posso me conectar. E o que eu sinto, às vezes, é que a pessoa, de repente, ela queria falar sobre aquilo, ela queria abrir aquilo que dói nela, mas ela não tem coragem. Então, digamos que é mais fácil repostar um texto de alguém, né? Eu tô repostando o trabalho dela, mas que fala de mim também. Então, é como se eu, de repente, me tornasse porta-voz.
Uau. E isso eu me sinto extremamente honrada, assim. Isso me dá muita motivação para continuar quando eu percebi esse movimento, que não foi proposital. A vulnerabilidade como forma de conexão, né? E o que é mais interessante nisso tudo é mostrar para quem está ouvindo a gente nesse momento, que está ali se perguntando como que eu posso começar no Instagram para poder colocar a minha voz, ou então contar o meu depoimento, ou criar o meu produto, meu serviço, enfim. Perder a vergonha e se colocar lá para o universo ver. E julgar, gostar, odiar, enfim, colocar a cara a tapa. Uma das coisas que eu acho mais interessante no que você falou foi simplesmente começar, né, do jeito você foi simplesmente experimentando. Eu já conversei aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz com outras mulheres que sentaram aí no seu lugar e tinham formatos de conteúdo virais. E o que é mais interessante, nenhum é igual ao outro. E você, por exemplo, seus textos é a foto, né? É a foto da escrita em si, né? Do que você faz. Tem gente que viraliza pelo Reels, fazendo, né, aquelas sketches e tudo mais. Mesmo a rede social Instagram sendo uma rede que não evidencializa o post da foto em era de Reels, a gente vê que o teu conteúdo ele é tão magnético que ainda assim ele se faz viral. O que prova que você não tem só seguidores, você tem uma comunidade ativa esperando o seu texto para poder compartilhar e ter ali a sua voz. Quando você escreve, existe uma técnica, existe só colocar o coração, né, em forma de palavras. Como é que funciona isso? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque aqui a gente gosta literalmente de aprender pelo exemplo. Então, eu sei que a sua resposta pode ajudar muitas mulheres que às vezes estão travadas no conhecimento delas e a sua resposta agora pode ser uma luz aí para descortinar tudo isso. Eu adoro falar sobre isso, primeiro porque quando eu comecei, acho muito legal lembrar disso. Eu recebi várias dicas, né? Olha, vai por aqui, vai por lá, faz isso. E eu até tentei seguir essas dicas. Quando eu comecei a postar, eu sempre postei muito texto na foto, muito texto na legenda. Me falaram, não faz isso, que as pessoas não gostam de ler, não gostam de textão, não vai dar certo. Eu falei, ok. Tenta botar uma corzinha, botar um desenho, as pessoas não gostam, assim, preto e branco, não vai dar certo. Eu tentei e foi contra a minha essência. Eu olhava e não me via, e não me sentia confortável com a letra, com o desenho. Então, eu segui totalmente a minha intuição e o meu coração. E eu pensei, eu quero postar com textão na legenda e na foto. Olha que interessante. Eu preciso postar esse textão desse jeito. Eu não posso pegar só um pedaço. Eu tenho que postar ele assim, porque era assim que eu sentia. Era assim que eu queria trazer aquela mensagem para o mundo, independente se as pessoas vão gostar, se é assim que faz ou não. Quando você faz com verdade, sendo fiel à sua essência, aquilo que você acredita, chega nas pessoas de outra forma. E o meu trabalho é a prova disso, porque eu fui contra tudo aquilo que me disseram que não daria certo. Uau. Deu certo e dá certo. E continua dando certo em era de reels, de vídeo. E por quê? Eu acho que... Você perguntou se tem uma técnica, né? A minha escrita ela é totalmente intuitiva, é totalmente de conexão mesmo com a minha alma. E eu sempre brinco, de alma para alma. Uau. E chega. A E conexão conecta. é direta e reta. E é engraçado, Paty, porque tem dias, eu tenho aqui nas minhas notas mais de 2.000 textos. Textos que eu nunca postei, textos que eu já postei várias vezes. Eu preparo os posts na hora. Eu já tentei programar, deixar agendado. Não funciona comigo. Para mim, é muito de sentir, da intuição e mesmo daquela espontaneidade do momento. Nossa, interessante. Para mim, é tudo sobre energia, né? Eu acredito muito, eu vivo sob essa perspectiva. E tem dias que eu vou descendo nas notas e falo, não gosto de nada, não gosto. Isso hoje falou comigo. Então, antes de falar com as pessoas, tem que falar comigo, o meu próprio texto. Total. Então, eu me comunico com a minha escrita e a minha escrita se comunica comigo. E depois dessa nossa comunicação, fala com as pessoas. Então, a técnica é essa, é seguir a minha intuição, o coração, a energia. E é como se realmente eu perguntasse para o universo, o que a gente precisa hoje? Não as pessoas. Eu nunca posto nada pensando, o que será que as pessoas querem ouvir hoje? Ou, eu vou postar isso porque eu tenho certeza que alguém precisa. Não, primeiro é para mim. O que eu preciso hoje? O que eu me conecto? Mesmo sendo eu a pessoa que escreveu aquele texto, não são todos os dias que eu me conecto com a minha escrita. Então, isso, para mim, não tem uma explicação. Nossa, mas só o que você falou aí já tem
Mesmo que pareça que não tem didática, tem uma didática, né? Porque essa questão de você olhar para dentro e mesmo sem uma técnica, simplesmente você colocar ali no papel o seu sentimento do dia. Essa questão, né? Às vezes as pessoas também têm muita dificuldade de colocar um calendário de postagens. E eu acredito que o que você falou agora vai sanar a dor de muitas mulheres, de muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora. Inclusive, se você está ouvindo agora no Spotify, aproveita aí para dar 5 estrelas no nosso Por favor, podcast. gente. Se você estiver assistindo pelo YouTube, aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda-feira tem episódio novo. E em todas as plataformas de áudio também. Curte, dá like, se inscreve. Vandi, eu quero entender, por exemplo, como que surgiu a ideia do seu livro? Porque você está aqui no Brasil agora para poder fazer o lançamento oficial, já está em pré-venda na Amazon. Sim. Mas eu queria agora que a gente entrasse nesse assunto, porque você é uma executiva, né, de sucesso em Londres, encontrou no Instagram uma válvula de escape para poder botar ali a sua voz no mundo em forma de texto, viralizou e agora vai se tornar autora. Como é que é isso? Na verdade, Paty, eu sempre escrevi. Eu comecei com os meus diários e é engraçado e interessante, porque se você me perguntar quando foi que você começou, eu não lembro. Porque de tão novinha que você era. De tão novinha que eu era. Porque a minha memória, ela só vai até onde eu já escrevia. Eu não consigo lembrar e pensar em... Entende? Uhum. Então... Que demais. Eu sempre falo, desde que me entendo por gente, eu escrevo nos meus diários. Eu tive uma infância bem turbulenta, assim, uma história bem complicada, né, com os meus pais. E apesar de não parecer e as pessoas não conseguirem entender, eu sou uma pessoa introvertida. Eu sempre fui uma criança muito introvertida, reservada. E a minha única forma de entender, ou de me entender sem saber na época, era escrevendo. Eu escrevia nos meus diários sobre tudo que estava acontecendo. Sobre o meu dia na escola, sobre as minhas emoções. Por quê? Não sei. É algo meu que veio comigo para essa encarnação, para esse mundo. E conforme eu escrevia, eu conseguia me entender, eu conseguia encontrar conforto nesse ato de expressar e de... É como se você pegasse a bagunça aqui toda, colocasse ali, e conforme eu vou escrevendo, eu vou colocando cada coisa no lugar. Depois eu olho e falo, entendi. Agora eu posso pro próximo capítulo, digamos assim. Então, eu sempre escrevi, mas tem uma história curiosa, que eu não sei se eu conto. Já quero saber, amor. Bota pra fora, porque, né? Que, inclusive, é um mega spoiler, porque é o primeiro texto do meu livro que conta como tudo começou. E eu lia muito, eu mergulhei nos livros, na leitura, na escrita. Então, eu era uma criança bem reservada, bem esquisita, que não falava muito com as pessoas, não tinha muitos amiguinhos. Eu sempre gostei de brincar sozinha. Eu ficava imaginando coisas, olhando para o céu. Até hoje, quem me acompanha no Instagram sabe, amo ficar olhando para o céu. Era o que eu fazia. Encontrei nos livros, né, essa oportunidade de viajar, porque eram diversos universos ali que eu podia mergulhar, enfim. Sempre fui imaginativa e aquilo aguçava a minha imaginação e curiosidade. E um dia, passando pela biblioteca, eu me deparei com um livro o Diário da Anne Frank, que eu não tinha nem ideia do que se tratava. Mas o que me chamou a atenção era a foto de uma criança em um diário. Eu falei, uma menina que escreve também no diário. Que legal, eu também quero ver o que ela tem para falar. E na minha inocência, eu não lembro se era aos 12, 13 anos ao certo. Na inocência, porque naquela época, 12, 13 anos, a gente era inocente, sim. Eu mergulhei naquela história. Mexeu muito comigo, me emocionou muito. Alguns dos questionamentos que eu trago até hoje na minha vida surgiram, né? Que é a questão de você ser condenado pela sua crença, pela sua religião, que foi um dos motivos da guerra. E eu me perguntava, mas como assim? Não faz sentido uma guerra. Então, foram questionamentos importantes que na época eu não sabia, mas foi, acho que, a primeira grande virada de chave da minha vida. E no final do livro, eu me conectei tanto com a história dela. Ela era geminiana também. Não sabia nada de astrologia naquela época, mas hoje consigo entender as similaridades. E ela estava saindo dessa fase de criança, adolescente para mulher. Então, eu me identifiquei com muitos dos desafios, processos. Então, assim, foi uma viagem totalmente especial aquela leitura. E eu terminei, e eu me lembro que eu não queria devolver o livro. Eu pensei, eu vou ficar com esse livro para mim.
Eu falei, vou roubar esse livro, Deus me perdoe. Eu queria abraçar aquele livro, eu queria abraçar ela. Eu queria muito, tipo, olhar no olho dela e falar, cara, você não tem noção do que você fez comigo. Mas aí, no final, eu pensei, eu preciso devolver para que outras pessoas cheguem para essa história. E aí eu fico até emocionada. Porque naquele momento eu falei, cara, é isso. Isso só aconteceu porque ela escreveu. É isso que eu quero fazer. Eu quero escrever. Eu quero que um dia as pessoas, ao ler as minhas palavras, queiram me abraçar. E foi naquele momento que eu falei, eu tenho certeza que eu preciso escrever. E eu nunca mais parei. E hoje, o meu livro é a realização disso. Porque o que vai acontecer no lançamento, no dia 9, agora de junho, eu vou abraçar essas pessoas que leem a minha escrita e que querem ter o meu livro. Então, assim, o livro é o ápice do sonho daquela menina que começou a escrever diários e que se identificou e se inspirou tanto com a Anne Frank, porque entendeu que o poder daquela história só é sentido e transmitido porque ela escreveu sobre. Uau. As palavras têm muito poder. E desde que eu entendi isso, eu entendo que é uma missão linda. O que eu faço com as palavras é o meu legado. E é isso que eu quero continuar fazendo, trazendo conforto, inspiração, através dos meus processos, o que eu acho que é fascinante, sabe? Então, eu comecei a postar no Instagram, como eu já contei para vocês. Acho muito importante falar, Paty, não queira ser igual a ninguém. Eu não quis ser igual a ninguém. Quando alguém me pergunta, quem é o escritor que te inspira? Vários, mas nenhum deles eu olho e falo, eu quero ser ele. Eu quero ser eu. Porque tem poder em ser eu. Tem muito poder em ser quem você é. Então, não queira ser igual a ninguém. Podem te falar que não vai dar certo, que você tem que seguir A ou B. Siga o teu coração. Vai pela tua essência, pela tua verdade. E foi isso que eu fiz durante 5 anos. Eu postei todos os dias, sem saber aonde isso ia me levar, simplesmente porque escrever me faz bem, porque compartilhar com as pessoas era uma necessidade. Fiz isso nos últimos 5 anos. E aí veio o convite da Editora Nacional, que foi um convite muito especial. É uma história cheia de sincronicidades, esse convite. Foi a confirmação, é isso. E temos agora a Metamorfose é Irreversível, que é um título que fala muito de mim e de todos os processos até hoje. Porque quando você descobre que você tem asas, que você pode voar, quando você entende a sua potência, a sua beleza, você nunca mais volta a rastejar. É impossível. Então, de fato, a metamorfose é irreversível. Então, são textos que falam sobre todos esses processos, textos que as pessoas já conhecem, textos inéditos, histórias minhas em Londres, enfim. Tá bem lindo, bem especial. E eu quero muito dividir isso com as pessoas. É um momento muito, muito especial para mim. Uau! Nossa, parabéns, assim. Obrigada. E eu vou deixar o link para você poder comprar na Amazon aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Se você realmente quiser acessar toda essa obra-prima, o link vai estar aqui nesse episódio, tá? Assim, Wandy, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto que é valioso tudo isso que você compartilhou aqui agora, porque muito do que acontece é que a gente perde o tempo do nosso dia nas redes sociais olhando o sucesso do outro e esquecendo de criar o nosso próprio sucesso. E quando uma pessoa chega aqui e fala que assume a coisa maravilhosa que é ser quem você é e deixa de lado essas regrinhas prontas, é algo que é mais do que motivador. Isso é o tipo de coisa que a gente fala aqui no início, né? Arrasta, é o exemplo que arrasta. Então, eu de verdade acredito que nesse momento as pessoas estão virando uma chavinha na cabeça de achar que, putz, de repente criar um conteúdo ou compartilhar um pouco da minha história no mundo possa fazer diferença para a pessoa que tá me seguindo, então eu posso alcançar mais pessoas. E isso é sobre o que a gente está fazendo aqui mesmo. Eu sei que você já cobriu casamentos reais. Vamos entrar nesse assunto? Vamos. Ai, amo. Gente, não tem como, né? Jornalista, morando em Londres, você viu os 2 últimos casamentos reais do príncipe William e do príncipe Harry. E eu quero que você conte essa experiência aí, de ver a Betinha de perto. Como é que foi profissionalmente, né? Porque não é que você foi lá de fã, dar orelhada lá na entrada. Não, você estava trabalhando. Conta essa experiência pra gente.
Surreal. Assim, eu falo, Paty, a minha história é tão aleatória que às vezes não dá nem para acreditar que essa é a minha história mesmo. Eu trabalhei na Record, na Rede Record de Londres. Eu comecei como produtora e caí de gaiato, literalmente, porque eu não tinha experiência como apresentadora. Caí de gaiato num programa que ia ser para a comunidade de língua portuguesa que morava no Reino Unido. E esse programa, ele teve alguns atrasos e calhou que o diretor, na época, decidiu: vamos estrear no casamento do William, fazendo a cobertura do casamento do William. E não tinha produção. Então, eu era a produtora e a apresentadora. Então, trabalhávamos eu e o câmera. E nós dois fizemos a cobertura. Lógico que a Record tinha um time de correspondentes, né, aqui do Brasil que foram para lá, mas como local, funcionários locais era eu e esse câmera, o Sérgio, que já eu vou falar como é que isso se conecta. Mulher, eu fui, assim, totalmente inexperiente. Imagina só, você estrear como apresentadora, fazendo a cobertura, porque assim, o que representou isso para a monarquia, para o país em si e para o mundo, né? É inexplicável. Viver tudo aquilo, eu nunca me esqueço, foi um dos dias mais marcantes da minha vida, porque toda a movimentação, porque as pessoas amam a monarquia, as pessoas lá são loucas pela rainha, pela família, por toda a história. E eu acho isso fascinante, é algo que até acaba contagiando, porque eu também, morando lá há tanto tempo, eu sou louca pela família real. Eu sempre estou acompanhando, então é como se aquilo fosse parte mesmo da sua vida. Foi surreal, assim, não tem outra palavra. Então, nós ficamos posicionados, né, em frente à abadia, né, de Westminster. E eu vi a Kate entrando, vi a Betinha entrando. Gente, vi todo mundo. E, assim, enquanto eu tava lá deslumbrada com aquilo, eu tinha que trabalhar. E fazer a cobertura ao mesmo tempo. E fazer a minha estreia como apresentadora. Então, assim, foi uma experiência única na minha vida. Eu vou poder um dia contar para os meus netos. Uau! Fizemos a cobertura do casamento do William e da Kate, que é o segundo na linha de sucessão. Então, agora, né, tá acontecendo justamente agora a festa de Jubilee da Rainha, mais de 70 anos no trono. E eu acredito que em breve haverá um anúncio, né? Ou ela vai passar a coroa pro Charles, ou eu acredito que eles podem passar direto pro William. Porque eu acho que o Charles nunca quis. Não sei, vamos ver, aguardemos. Mas, assim, mais um momento histórico. Sim. E esse câmera, que eu trabalhei na Record, o Sérgio, né? Eu trabalhei na Record, fiz vários trabalhos legais lá também, mas esse, obviamente, né? Não tem nem como comparar essa cobertura do casamento real. Depois de alguns anos, o Sérgio, né? Que era esse câmera da Record, com a mulher dele, que trabalhou na Record também, um time que era da Record de Londres, eles criaram um canal online no Facebook e decidiram criar um programa ao vivo. Também, assim, com essa dinâmica de ser tipo um jornal com uma pegada de curiosidades, enfim, e me convidaram para apresentar. E eu super topei, achei bem legal o formato, acho que foi 2016, 2017. E também calhou de ser na época em que Harry casou com Meghan. E lá fomos nós para Windsor fazer a cobertura desse casamento real também. E eu também tive a oportunidade de estar lá, na saída lá de Windsor e ver Harry e Meghan lindos e maravilhosos. E você sempre sabia onde entrava, onde saía? Porque eu vejo que tem meio que essa briga, né, dos veículos de comunicação. Qual que foi o pulo do gato aí nesse caso? Foi intuição também, porque, na verdade, o Windsor tem duas entradas, né? Então, a cidade estava, assim, abarrotada de gente, jornalistas, a gente chegou muito cedo. E o que eu prestei atenção? E a gente ficou, assim, porque não sabiam por onde entrariam, por onde sairiam. E nós ficamos analisando, né, os cantinhos que ainda estavam. Porque, assim, como a gente era um canal do Facebook, a gente não tinha uma credencial, né? Então, a gente estava ali na rua mesmo, se apertando, inclusive com outros jornalistas de emissoras grandes de outros países. E eu prestei muita atenção num cantinho que tinha específico, em frente a um dos portões de saída, que tinham 2 câmeras gigantescas da BBC posicionadas. Eu falei, não tá à toa aí. E falei para a minha equipe de mais 2 pessoas, que uma delas é uma grande amiga minha. Falei para eles, vamos ficar aqui. Alguma coisa vai acontecer aqui.
E foi ali que a gente ficou, batemos o pé e foi ali que vimos a saída deles. Eles saíram por ali naquela carruagem linda e a gente conseguiu imagens incríveis e foi outro dia surreal. Eita, que a brasileira em Londres tem a história, né? Paty, eu esqueci no nosso bate-papo antes de contar outra coisa surreal também que eu fiz. Que eu acabei de lembrar. Amy Winehouse. Mentira que você conheceu ela. Não, de um jeito triste. Ai, meu Deus. Do jeito mais triste que poderia. Ela morava no bairro de Camden Town, né? Que é o bairro, acho que o bairro mais cool de Londres. E ela tem uma história muito interessante com um pub brasileiro, né? Que tem lá, que é de um grande amigo meu também. Então, ela estava sempre por lá, ela morava lá, então era a casa dela. E quando ela morreu, ela estava na casa dela, né? E quando a gente recebeu a notícia, eu acho que era um domingo de manhã, enfim, muito triste, eu era muito fã dela. E meu sonho, eu vivia em Camden tentando encontrar a Amy Winehouse. Linda, maravilhosa, super talentosa, um talento único. E a gente sempre estava tentando achar um jeito para tentar, né? Um flagra, assim, tentar alguma coisa com a Amy Winehouse. E, infelizmente, foi da pior forma possível, porque foi quando ela morreu. Então, eu trabalhava para a Record também, a gente correu para lá para fazer a cobertura. Muitas pessoas foram embora, muitos jornalistas foram embora, mas a gente estava lá, na hora que tiraram o corpo dela. Então, assim, nós estávamos em frente ao portão da casa dela. Então, foi outra coisa que não diria que tive prazer, mas que foi outra coisa que marcou essa minha experiência como jornalista, que foi ver o corpo da Amy sendo retirado. Eita. E foi também um momento muito, muito triste, mas muito marcante na vida, né, de tanto pessoal como profissional, de estar ali, ter que gravar e ter que falar ao mesmo tempo. Com a voz embargada, ter que dar notícia. Como fã. Então, assim, a minha experiência... Eu não trabalhei muitos anos como jornalista, mas foi intenso, viu? Eu imagino, eu tô imaginando. Mas eu tô sabendo também que tem uma outra história aí, que você conheceu a Victoria Beckham. Ai, conta essa história, porque o que eu acho mais interessante, a pessoa que tá ouvindo esse podcast pensar assim, nossa, mas 16 anos, lançando livro, finérrima, não sabe os perrengues que você passou, né? Eu brinco com os meus seguidores, agora eu falo, gente, quem vê close não vê corre. A partir de agora eu mostro tudo. Que eu estava, inclusive, num evento em Paris, há um mês, eu acho, que o Bill Gates participou. Estava lá, né, cara a cara com o próprio, porém mostrando, né, o outro lado, os perrengues da história. Porque não tem um close sem um correzinho. Exato. E, então, em Londres, eu trabalhei como faxineira, durante muitos anos, como faxineira, como babá de cachorro, como dog sitter, lavando louça em restaurante... enfim, tudo que você pode imaginar de subemprego, eu fiz. E eu também tive um trabalho que não durou muito, porque esse negócio de trabalho na madrugada não dá pra mim, que eu durmo cedo. Somos duas. Durmo cedo, não deu certo por isso. Sabe essas moças que ficam no banheiro da balada, que vendem um perfume? Não sei se aqui no Brasil tem também, mas lá fora tem. Ela vende um perfuminho, um chicletinho. Tem, a tia do banheiro. A tia do banheiro. Eu fui a tia do banheiro, né? No auge dos meus 20 e poucos anos. E eu não me lembro, assim, mas era um barzinho, uma baladinha bem famoso, muito bem frequentado. Eu tava lá arrasada, assim, né? No meu banquinho, olhando pro nada. De repente, entra aquela mulher linda, alta, magra, maravilhosa. Eu olhei e falei, gente, que mulher linda. E quando ela virou, assim, lavou a mão, olhou pra mim, deu um sorriso. Eu falei... Quem era? Não tive reação. Na Victoria Beckham. O que eu tinha feito? Eu era a tia do banheiro, eu era a faxineira, mas eu vivia como? Com a unha feita, o cabelo hidratado. Eu acho que na época eu tava até com a extensão e tinha feito, sei lá, o que? Meu cabelo tava muito brilhoso. Victoria Beckham olhou pro lado e elogiou meu cabelo. Apenas. Gente. Foi o auge da tia do banheiro. Ganhou o dia. Ganhou a noite, né? Ganhei a vida. Eu sou apaixonada por ela, pelo estilo, por como ela conduz a carreira. Então, assim, foi outro... Não, ela é poderosérrima. Ela é maravilhosa. E eu acho que tem tudo a ver com isso, porque além de ser poderosa, ela causa muito, né? Muito. Causa demais. E falar em causa, e lembro do quê? Do nosso super patrocinador aqui do podcast Ela Sonha, Ela Faz, que é a Dakota, né? E que valoriza o poder da mulher brasileira. E é por isso que produz calçados para mulheres que causam. Causam na escrita, nas redes sociais, nos negócios, no mundo da moda, onde a gente quiser.
E a nova campanha da Dakota nas redes vai dar cada vez mais espaço para essas múltiplas vozes femininas. E agora eu quero saber, Vande Luz, qual é a sua causa? A minha causa é lembrar as pessoas que tudo é possível, né? Porque, através da minha história, porque assim, quando eu conto essas histórias, eu penso, isso aconteceu comigo. É uma frase que eu uso muito nos meus textos, que define a minha história, que são as infinitas possibilidades. A gente não pode esquecer nunca que as infinitas possibilidades estão dançando ao nosso redor e que a gente só precisa pegar elas na mão, pegá-la pela mão e conquistar aquilo que a gente quiser. Não importa de onde você vem, não importa quem você é agora. Você pode chegar onde você quer, você pode viver coisas inimagináveis. A minha causa, a minha missão é lembrar as pessoas disso através da minha história, dos meus processos, a inspirar e a motivar e a dizer, você também pode, você também consegue. Uau! Mulheres que causam como a Vande Luz são uma verdadeira inspiração. Quer saber o que também vai te inspirar? Acesse agora o QR Code que está na tela ou o link na descrição, dakota.com.br, porque lá tem uma coleção incrível que a marca preparou para estar aos pés de mulheres poderosas. Dakota, ser linda é ser feliz. Uau! Exatamente, ser linda é ser feliz. É o lema da marca. E tem uma curiosidade, assim, que eu acho interessante, que você ainda não comentou. Ai. Eu sei que você tomou um café one-on-one, assim, cara a cara com o Bill Gates. Como é que foi essa situação? Pergunta o quê? Faz um pitch, né? Pede um aumento, propõe uma, né? Patrocina aqui o meu projeto de vida. O que você falou ali, né? Me faz um pix, Bill. Né? Bill, olha aqui, meu pix aqui, anota aí. O que se faz numa situação como essa, né? Porque a gente sabe que pessoas, né, desse patamar de importância para a sociedade nunca estão sozinhas. Sempre tem um assessor, sempre tem o segurança, sempre tem a esposa, sempre tem... Então, como é que foi? Exatamente, por isso que também é outra coisa muito bizarra e surreal. Porque quando ele visita o escritório, foram poucas as vezes que ele visitou. Então, já tem toda uma preparação, assim, não fazer big deal, sabe? Que ele tá lá... Não fazer festa. Como é que você finge que o Bill Gates não está no escritório? Porque, assim, as pessoas que trabalham lá... Essa foi a minha primeira vez que eu estava, né? Eu tinha recentemente entrado. Que ele visitou. Então, todo mundo já está acostumado. Bill Gates está aqui. Pra mim era... Meu Deus! Bill Gates está aqui. E aí eu olhava pro lado, eu falava, gente, o Bill Gates está aqui. E as meninas... Eu falei... Como assim? E ele é muito reservado, né? Então, assim, ele não gosta que ninguém faça aquela coisa que, ai, meu Deus, Bill Gates, você tem que agir normalmente. E, então, quando ele vai para o escritório, tem muitas entrevistas, reuniões, compromissos. Às vezes, ele nem fica no escritório, né? Às vezes, ele nem fala com os funcionários, assim, não tem um bate-papo com os funcionários, porque a agenda dele é muito cheia. E eu tava alvoroçada, porque eu queria muito ter uma chance. E como já me conheciam, que eu era nova e que eu tava super empolgada, já me falaram, não vai me pedir uma selfie com ele. Eu falei, por que não? Como assim? Eu nem tava... Quer dizer, já tava com o celular pronto aqui, né? Já vieram me avisar, não vai pedir uma selfie com ele. Eu falei, ai, tá bom. Porque eu ia. Claro, por que não? Enfim. Pra botar no LinkedIn, né? Pá! Posso ser demitida, mas teria uma selfie com o Bill. Enfim, aí fiquei já desanimada e vi que ele entrou na sala e lá ficou em entrevistas com o BBC. Eu falei, tudo bem, vai, desisto. Tá bom, Bill Gates tá ali na sala do lado, desisto. E realmente, né, não pensei mais sobre isso. E fui na cozinha pegar o meu café. Duas coisas importantes a dizer. Eu amo café. Quem ainda não sabe, daquelas que me conhecem sabe, eu amo café. Então, eu tomo muito café o tempo todo. E na fundação, no escritório dos Estados Unidos, em todos os andares, tem a máquina do Starbucks. Que é parte da cozinha, onde você vai lá e pega o seu café favorito, tá? Só que em Londres, a gente tem uma máquina chiquérrima, enfim... Todo mundo ama aquela máquina. Eu, como uma boa apreciadora, eu tomo café de todos os jeitos. Da máquina, solúvel, tudo que é tipo de café. Café que é esse de filtro, né? Que eles falam filtered coffee lá. Também tem as garrafinhas. Então, eu tomo de todos os estilos. E eu fui pra cozinha, já tinha tomado todos os outros. Falei, agora eu vou tomar um Nescafé, um solúvel, vai. Tô lá na cozinha, sei lá, pensando em quê, mexendo. Vi que alguém entrou, eu olhei, quem? Bill.
seu amigo de infância. Viu? Claro, é ele mesmo, em pessoa, carne e Falei, osso. gente... Eu falei, o que eu faço? Dou oi, sorri, não olho pra baixo. Então, eu olhei, fiz aquela cara que provavelmente ele falou, meu Deus. Aquele sorriso, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, ela tá fazendo aquele sorriso amarelo, sabe? Aquele sorrisinho. E só dei um sorriso e voltei a mexer meu café. Eu fiquei em pânico. Eu fiquei em estado de choque. Eu planejei tantas coisas que eu queria dizer pra ele. E travou. Travei. Quem nunca? Digamos que o único homem que me fez travar e realmente não ter reação nada foi o Bill Gates. E aí, ele foi até a máquina de café e eu vi que ele olhou assim, falei, meu Deus. E olhei ele, foi só isso, assim, até, né? Não foi nada demais, mas foi só essa conversa. Ele perguntou pra mim, não, você não gosta da máquina? Eu falei, não, amo, adoro, maravilhosa. Mas eu também gosto do Café solúvel. solúvel. Ele falou, interessante. Com uma máquina, né, você prefere? Eu falei, não, mas eu amo tudo, tipo, todos os Tá tipos tudo ótimo, tá tudo tudo perfeito, ótimo. E não tá aqui, né? Não tô reclamando. E foi só isso, mas com o Bill Gates. Então, assim, Gente. foi a minha primeira... A primeira conversa. Assim, de one-on-one, a primeira e única, porque todos os outros encontros foram num contexto de várias outras pessoas. Provavelmente ele nem lembra, assim, nem sabe, né? Que é aquela... Mas você já teve o seu momento ali, né? Os Tive seus meu 5 momento. minutos de fama. Eu acho interessante a gente entrar num assunto agora, porque eu acompanho você nas redes sociais e eu vejo que recentemente você passou por um processo um pouco delicado, né? Que foi o seu divórcio, mas eu entendo que essa experiência contribuiu, né, para um conteúdo maravilhoso que você compartilhou com a sua audiência. E eu queria entender de que maneira você acha que compartilhar uma experiência como essa fez diferença na vida de quem te segue, qual era o propósito, quem está passando por essa situação, o que você recomenda fazer? Sim, foi um processo bem delicado, bem doloroso. Não posso dizer que ainda não é, senão não seria humana, né? Porque é algo bem recente. Mas me trouxe também algumas viradas de chave que foram essenciais. Parte dessa metamorfose aconteceu também devido a isso. E algo que eu já trazia comigo e que ficou totalmente evidente é o fato de que muitas vezes, e eu acho que eu até comentei isso com você antes, muitas vezes a gente vê pessoas, ou até nós mesmos, totalmente dependentes do outro, né? Do nosso parceiro na vida. E eu escuto muitas pessoas dizendo, eu quero alguém que me preencha. E uma das coisas que eu aprendi, que foram essenciais nesse meu processo, é que graças à minha escolha e todos os meus processos de autoconhecimento, de trabalhar em mim, de me dedicar a me amar cada vez mais, graças a tudo isso que não acontece, né? Que não aconteceu agora, que é um processo, uma decisão, uma escolha que eu fiz há muitos anos de trabalhar em mim, eu estava cheia de mim. Porque se eu não tivesse cheia de mim, quando ele foi embora, eu teria ficado vazia. Porque ele foi embora do dia para a noite, né? Foi um choque, né? Eu acreditava, assim, que tínhamos o relacionamento mais perfeito e feliz que alguém poderia ter. E ele decidiu do dia para a noite que não era mais aquilo que ele queria. E o que provavelmente não aconteceu do dia para a noite, mas é uma questão de comunicação. Acho que homens têm mais dificuldade de se expressarem. Enfim, ele é uma pessoa maravilhosa, incrível. E é isso. As coisas acontecem, a vida surpreende. E tem até um texto que fala, perdemos amores, amigos, e faz parte do processo. Então, se eu fosse essa pessoa que precisa do outro para preencher, a partir do momento que aquela pessoa vai embora, fica o vazio. Uhum. Então, o que ficou em evidência para mim é que... E eu recebi muitos depoimentos das minhas seguidoras, principalmente mulheres, falando, nossa, mas você tá bem, você tá tão bem, como é que você superou? E outra virada de chave que aconteceu nesse período, e que eu já vou amarrar essas duas ideias, é que... Sabe aquela frase de que o sofrimento... A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional? Uau. Eu finalmente entendi isso agora. Porque eu passei por tudo isso, sentindo a dor, mas eu escolhi não sofrer. Eu escolho não sofrer. E eu tenho esse poder, você tem esse poder, nós temos esse poder. Então, de fato, a dor, ela é inevitável. Mas você escolhe se você vai sofrer por aquilo ou não. Então, como que eu superei isso? Como que eu venho superando? Primeiro, com esse meu poder de escolha,
de não sofrer, de sentir a dor, acolher a dor e principalmente perguntar o que essa dor pode me ensinar. E o que enfatizou e evidenciou foi: a gente precisa estar cheio de nós mesmos, porque essa ideia de ter alguém para nos preencher significa que estamos vazios. E aquela pessoa vai chegar, vai trazer um pouco dela, preencher, mas se ela for embora, ficamos vazios novamente. E o que eu tentei passar, e o que eu tenho tentado passar nos textos é isso, que a única pessoa que fica é você, né? Nossa, e isso é tão importante entrar nesse assunto, porque independente, no caso, né, no seu caso, como foi uma ruptura, né, um divórcio, às vezes as pessoas já ainda estão em relacionamentos, mas ainda dependendo do outro para preenchê-las. Sim. Então, não espera acabar, né? Você pode fazer diferente. A pessoa, através dessa questão do autoconhecimento, seja através de uma busca espiritual, seja através de terapias alternativas, terapias holísticas, e aí a gente vai para a constelação familiar, reiki, né? Tipo, tente o que quiser, mas olhar para ver o que está faltando em você, para que você possa trabalhar isso e realmente fazer diferente, porque independente da situação, quando você entende que só você tem o poder de permanecer ali ou sair dali, tudo muda, né? E eu acredito que essa sua experiência, ela trouxe uma sabedoria que talvez nem você soubesse que você já tinha. Não. Uma coisa que é importante enfatizar é que ninguém pode te dar o que você não consegue se dar. Como esperar do outro aquilo que você não consegue se dar? Nossa, muito bom. Então, assim, primeiro eu preciso me dar todo o amor que eu sou possível dar para outra pessoa. Primeiro para mim. O que eu aprendi, Paty? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Depois, outros pilares importantes na minha vida. E como complemento. Total. Um outro, né? Uma outra pessoa que vai complementar. Esse foi uma das coisas que ficou mais evidente, é algo que eu já acreditava. E sabe também outra coisa que eu quero falar, Paty, que tem uma expressão em inglês, quero que você me ajude, que fala walk your talk, né? Como é que a gente traduz isso? Ai, meu Deus. Que viva o que você... né? Que pregue a verdade. E eu sinto que a vida, de vez em quando, ela me coloca em situações para dizer, agora eu quero ver se você acredita mesmo nisso que você escreve, que você prega. E agora, nesses últimos meses, eu tive a oportunidade de walk my talk. Eu tive a oportunidade de realmente botar na prática. O que é o que eu acredito? Que nada acontece por acaso. Que tudo acontece seguindo uma ordem perfeita e natural. Que vai te levar para os lugares que você precisa ir, para você enfrentar as sombras que você precisa enfrentar, para que você coloque luz naqueles lugares, para que essa luz te leve para o próximo degrau. E a cada degrau avançado, você se aproxima de onde você realmente deve estar. Se eu acredito nisso, se eu vivo isso, como é que eu vou questionar quando algo dá errado, quando alguém sai da minha vida? Eu vou deixar de sentir? Não. E voltamos à ideia. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Porque quando eu entendo e coloco esse conceito na minha vida, não deu certo aquele trabalho, não deu certo aquele projeto, não deu certo aquilo que eu queria muito que desse, alguém foi embora, o casamento acabou, o namoro, o que quer que seja. Eu entendo que as coisas estão seguindo o fluxo que devem seguir e que a mim cabe me posicionar, me apresentar diante disso com muita humildade para aprender e poder seguir avançando os degraus que eu preciso para chegar onde eu preciso estar. Uau! Nossa, que aula, hein? Meu Deus! E você, assim, o que eu gostaria até de perguntar? Existe algum texto que seja o seu preferido nesse momento? Porque se eu perguntar para você da vida inteira, aí a gente está sendo cruel. Mas no momento que você vive hoje, tem um texto que você fala que te representa, tipo, agora? Sim. Vamos falar? Sim. É esse... Será que eu posso achar ele aqui? Vamos. Que é esse que eu acabei de falar para você. Porque eu escrevi esse texto há algum tempo já. E quando eu me vi vivendo esses últimos processos, eu falei, uau. É isso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho.
que eu acho que ele... Ó, posso ler? Pode, por favor. Você está exatamente onde deveria estar. Vivendo exatamente o que precisa viver. Sentindo exatamente o que precisa sentir. Os desafios, as incertezas, as dificuldades, os medos, as dores, as decepções, as alegrias, as tristezas. Tudo, absolutamente tudo está acontecendo em uma ordem perfeita e necessária. Não questione, não resista, não reclame, não tenha medo. Tudo, lembre-se, tudo o que tem se apresentado na sua vida é o que você precisa aprender para se tornar a pessoa que você precisa se tornar para construir a vida que você merece. Uau! Esse é o texto da minha vida, na verdade. Mas é o texto... Que lindo! É. E é claro que aí fica... Esse texto é polêmico, tá? Porque tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Como assim eu tô aonde eu preciso estar? E se esse é um lugar de dor, desconforto? É um lugar onde eu não queria, mas é um lugar necessário. Porque, pelo menos para mim, na dor e no desconforto, aconteceram os processos mais importantes, significantes e transformadores na minha vida. Então, agora, quando a dor chega, quando o caos se instala, eu falo, queima, rasga, destrói tudo que precisa ser destruído. Porque eu não quero me demorar nos espaços onde não tem nada para me ensinar. É claro que eu quero a felicidade, a leveza, o conforto. Mas eu sei que eu não chego lá sem passar por esses outros lugares. Até porque a gente tem que ter uma clareza, né? Que é fora da nossa zona de conforto que existe o nosso crescimento. Total. Né? Então, não adianta querer ficar ali no calorzinho, quentinho, onde tá tudo bem, não tem problema nenhum, e achar que é dali que você vai construir o seu império, porque, so sorry, mil desculpas. Mil desculpas. Não é daí que você vai crescer. E eu acho que isso define muito o título do seu livro, né? E eu fico, assim, lisonjeada de estar batendo um papo nesse nível com uma mulher que tem uma visão... nessa parte, como que eu vou falar? Você escreve, né? Eu sou uma pessoa muito mais visual do que da escrita. Mas eu adorei, assim, complementar e ver a maneira como você raciocina e depois traduz isso em textos virais, magnéticos. Nossa, tem algum texto que você postou e apagou? Teve um texto que você postou e se arrependeu? Ou um texto que a galera criticou e depois você teve que... mais ou menos. Será que eu fui mal interpretada? Porque eu imagino que com uma audiência desse tamanho, tem o lado bom e tem o lado ruim. Sim. Como é que... eu já sei que você escolhe não sofrer, mas conta pra gente se teve um texto polêmico. Teve um texto. Eu tô tentando lembrar pra eu falar um pouquinho sobre a ideia. Mas tem a ver com isso. Toda vez que eu falo que nós temos esse poder de escolha e que a gente se coloca no lugar que a gente está, as pessoas não gostam, né? Quando eu falo de... Independente daquilo que as pessoas te dão, de oferecer o melhor, também tem uma resistência. Nunca houve nada assim que causasse um cancelamento ou um hate muito grande. Acontece muito das pessoas não concordarem, tá tudo bem, né? Porque o que eu faço não é uma verdade absoluta. Eu não tô ali pregando uma fórmula para ser, né, para viver a vida, porque se fosse assim eu também não passaria por nenhum processo mais, estaria tudo lindo e maravilhoso. Então, tá tudo bem discordar, desde que seja com respeito. Mas eu acho que não, eu nunca deletei nenhum texto que tenha sido mal interpretado. Não. Adoro. E onde que você vê Wandy Luiz daqui a 5 anos, assim? Olha, eu nunca sonhei, assim... Tão distante. Tá, daqui a 1 ano, né? Porque eu acho que a gente tem que ter clareza também, mas... Ter clareza. O que eu aprendi também, Paty, nos últimos meses, né? Durante toda a minha vida. Tenha uma visão... Tenha um plano, mas faça espaço. Tenha uma visão, tenha um plano. Mas faça espaço. Adorei. Para o inesperado. Amei. Porque se você tem uma visão rígida,
de onde você quer ir, se você tem uma visão, um plano muito rígido, e se algo sai diferente, como é que você faz? Uau. Então, eu tenho sim uma visão, de repente, daqui 5 anos, como eu compartilhei com você, eu quero começar, e já comecei, a escrever ficção. É um dos meus sonhos. Eu estou muito feliz e realizada com o lançamento desse meu primeiro livro, mas eu já comecei a escrever uma história que faz meu coração bater aceleradíssimo. Eita! Quero fazer mais disso. O sonho é escrever ficção, é ter meus livros traduzidos para outras línguas. Um dia ter um best-seller aí internacional, por que não? Global, por que não? Oh my God! E eu adoraria um dia também escrever um script para um filme, para uma série, quem sabe? Aí a gente sonha. Eu gosto disso, de não dar limite para sonho, viu? Não, eu nunca dou limite para os meus sonhos, porque se eu desse limite para os meus sonhos, eu não teria vivido nenhum % do que eu já vivi. Mas eu sempre tenho essa ideia, essa mentalidade mais flexível hoje, depois de ter desejado e trabalhado tanto para que as coisas fossem para o caminho A e ter ido para o B, eu aprendi. Eu quero ir aqui, mas me leva, universo. Me leva que eu sou tua, sou aprendiz da vida e tô aqui para aprender e para ir pelos caminhos que eu preciso ir. Então, eu sempre acho que é muito importante essa postura de aprendiz, de humildade, porque quando você acha que sabe, vem a vida e te fala. Acho que não. Acho que não. Nossa, muito, muito bom mesmo. Onde que as pessoas te acham, Wandy? Gente, adoraria estar em vários lugares, mas, por enquanto, o Instagram. A gente vai deixar aqui no link da descrição também. Mas quem tá ouvindo a gente, Wandy com W. WANDY.luz. A plataforma que eu me dedico, digamos, 100% ao Instagram. Tenho aí uns desejos, uns planos para o YouTube, mas nada assim ainda... Concreto, quem sabe? Quem sabe, não é mesmo? Sim. Quem sabe a gente não vem com uma série sua aqui no canal do YouTube do Ela Sonha, Ela Faz? Quem Super sabe? topo, gente. Comentem. Me ajudem. Bota aqui nos comentários o que você gostaria de ver, Wandy Luz aqui, hein? Eu acho que a gente vai conversar daqui a pouco. Meu povo... Esse foi o episódio número 22 do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Isso significa que a gente tá há 22 semanas no ar. Calma aí, é 22? Eu vi vocês assim, ó, fazendo conta, a equipe atrás. Eu achei que eu tivesse já maluca, porque 22, né, amor? Já fiquei louca. Bom, vamos lá. Vai deixar isso? Vai cortar? É legal. Pode deixar. É legal. Trago verdades, é isso aí. Eu adoro. Meu povo, episódio número 22 no ar. Isso significa que há 22 semanas, toda segunda-feira, entra um episódio novo no canal do YouTube, em todas as plataformas de áudio do Ela Sonha, Ela Faz. Se eu fosse você, eu clicava no link da descrição agora e entrava na nossa plataforma lista de espera que está chegando aí com todas as novidades. O nosso objetivo nesse podcast é entregar a melhor estratégia para você poder sair do ponto A e ir para o ponto B sem achar que você está estudando. Já pensou? Porque se você parar para ouvir novamente tudo que a Wandy falou aqui, é uma aula de quebra de crença, tá? Se você chegou até esse momento, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você gostaria de ver com a Wandy no Ela Sonha, Ela Faz. Quem sabe a gente não faz uma série aqui no YouTube com ela, né? Quem sabe? Vamos ver, vamos negociar. Talvez eu tenha que ir para Londres, olha só, ai, não sou... Olha! Que chato, meu Deus! Mas é sobre isso. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Patrícia Brasil, eu sou fundadora do Ela Sonha, Ela Faz e eu adoro ter essa, entre aspas, desculpa boa para encontrar mulheres tão poderosas como você. Sucesso, que Deus abençoe ainda mais o teu caminho, que seja de luz, de prosperidade, que chegue assim as suas palavras tocando no coração de milhões de pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Obrigada. É sobre isso. É sobre isso. Ela Sonha, Ela Faz. Eu te vejo na próxima semana. Beijo, tchau!